Valendo. Bom dia, galera do Impulsiona que está aqui. Bom dia, galera do Impulsiona que vai ver gravado. Estamos dando continuidade ao curso de cinética, do curso de férias, já na terceira aula. Então, o que vai ser a ideia dessa aula? Resolver muita questão. Por quê? Porque da última aula a gente já viu várias questões de descobrir lei de velocidade e tal, e deu uma estudada nos modelos de reação, então, de primeira ordem, de ordem zero e de segunda ordem, e os gráficos. Então, essa aula basicamente vai pegar questões do ITA do IME e dar uma aplicada nisso, né, e dar uma trabalhada nisso. Qualquer dúvida, vocês comentem ou deixem aqui embaixo, né, me inscrevam nos nossos grupos e vamos para cima. Avante. Vamos lá. Vou pegar a primeira questão. Peraí que não colou. Peraí que ele não tá me obedecendo aqui. Pronto. Primeira questão na tela. Eu vou dar um minutinho para vocês e aí a gente já comenta, beleza? Berê. Tá bom de ler ou vocês querem que aumente mais o tamanho? Tá tranquilo aqui. Beleza. Deu pra dar uma mexida? Ou foi muito rápido? Eu tô tentando sair aqui. João, conseguiu mexer ou querem que eu já vá para resolução? Pode fazer, Fernando. Vamos lá então. Ó, ele falou pra gente que a gente tem uma decomposição, né? E ele deu essa velocidade da expressão K, concentração de N2O5. Então, isso nos indica que é uma reação de primeira ordem. Primeira ordem. O que a gente tem que lembrar da primeira ordem? Como é que é o formato da lei integrada de primeira ordem? É A igual a zero e na menos KT. E de onde vem isso? Isso vem daquela dedução que a gente fez do cálculo, de falar que V é D concentração dt e integrar. Se eu usar ln dos dois lados, como é que fica essa equação? Fica ln de A igual a ln de A0
menos kt. Por quê? Porque a gente tem a propriedade aqui da multiplicação ser uma soma, e aí o expoente vai ficar o ln de e na menos kt, o menos kt vai para frente, ln de e 1. Então, ficou isso o formato. Beleza. Aí, ele pediu a constante de velocidade k da decomposição. Então, a gente está querendo descobrir essa variável aqui, ó. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar duas concentrações aqui e simplesmente fazer conta. Ó, no tempo zero, a concentração é menos 2,303. Então, esse é o nosso A0. E aí vamos pegar um AF, que seria esse aqui, ó. Vai ser o... Só que, ó, detalhe, ele já deu o ln da concentração. Então, isso aqui, esse termo aqui, é o termo ln de A0. Enquanto esse termo aqui, se a gente pegar, por exemplo, ele vai ser o ln de A, que é a concentração daquele momento. Então, isso que a gente tem que fazer essa análise quando a gente for ler esse gráfico, essa tabela. Então, como é que vai ficar essa nossa conta? Ó, menos 2,649 igual a menos 2,303 menos K vezes 50 segundos. E aí, a partir disso, a gente vai descobrir quanto que vale esse K. Por quê? Porque a gente vai fazer a conta, ó. 50K vai ficar 649 menos 303. Então, vai ficar 346. 0, né? 0,346. E aí, se a gente fizer a conta, a gente vai dividir aqui. Vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, então vai ficar 0,296 por 100. Então, isso vai nos dizer que o nosso K é 0,00692. Até aqui tudo bem? E aí vamos ver a unidade, né? Porque se a velocidade é mol por litro e a concentração ela é mol por litro segundo da menos 1, né? E a concentração ela é mol por litro, então a unidade do nosso K é segundo na menos 1. Só para deixar aqui certinho. E aí, então, vamos calcular o tempo de meia vida. Lembrando, qual que é o tempo de meia vida da nossa equação de primeira ordem? A gente quer que o A seja A0 sobre 2. Então, eu vou reduzir aqui só para relembrar essa ideia. Como é que fica isso para a gente? Ó, a gente tem que ln de A igual a ln de A0 menos kt. No lugar do A, a gente vai botar A sobre 2. Então, vai ficar A sobre 2, A0 sobre 2, vai ser o ln de A0 menos kt. kt para esse lado, esse aqui para o outro lado, então vai ficar kt igual a ln de A0 menos ln de A0 sobre 2. Então, kt vai ser o ln. Aí, como é a diferença dos ln's, a gente tem a propriedade que a gente pode dividir, né? Então, vai ficar A0 dividido por A0 sobre 2. Então, isso vai sobrar para a gente que kt é ln de 2, ou seja, nosso tempo de meia-vida é ln de 2 sobre k. Então, lembrem que isso aqui é válido nas reações de primeira ordem, que também geralmente são as reações de decaimento radioativo, né, de radioatividade. Então, é constante. Tempo de meia-vida de reações de primeira ordem. Beleza. Aí, a partir disso, a gente vai voltar lá na questão, né? Porque a gente descobriu o K. Descobriu o K. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui o ln de o tempo de meia-vida é simplesmente o ln de 2 sobre K. Ah, geralmente se dá esse dado, tá? O ln de 2. Mas já é bom saber, por quê? Porque ele é bem comum de ser cobrado. Então a gente já sabe que o ln de 2 é 0,63. 0,693, se não me engano. Mas vamos conferir, ó. Porque o ln de 2 é a mesma coisa que 2,303 log de 2. A gente tem essa relação, né? Para transformar da base natural para a base
10 no logaritmo. E a gente sabe que esse valor aqui, ó, ele é aproximadamente 0,3. Quando a gente estuda logaritmo, faz bastante questão, a gente já acostuma que 10 na 0,3 é 2. Então, o nosso número que a gente está procurando é 0,3 vezes 2,03, que é exatamente 0,69. 6909, né? Então seria 0,691. Tá, vamos deixar só 0,69, só para deixar bonito. Só para deixar bonito, 0,69. E aí a gente está dividindo isso por 0,00692. Então, esse 2 aqui eu vou meio que desprezar para a conta ficar bonita. E a gente vai simplesmente falar que o tempo de minha vida vai ser 100 segundos, né? 100 segundos. Então, aproximadamente a cada 100 segundos, a nossa concentração ela vai reduzir pela metade. Vocês conseguiram acompanhar? Ficaram com dúvida em algum passo? Tranquilo, Fredão. Ô, Tranquilo, né? Fredão, você Fala. acha que é muito difícil aparecer uma questão, tipo, uma reação de segunda ordem pedindo tempo de minha vida? Eu acho que ia ser mais difícil deduzir, né? É Ou não? porque, qual que é o ponto da de segunda ordem? Sobre o tempo de minha vida. Que daí não vai ser, tipo, linear. Ele não é constante. Aham. Então, se ele te perguntar o tempo de minha vida, não tem significado porque ele vai ter que te falar o tempo de minha vida desse ponto até esse ponto, entendeu? Tipo assim, nessas condições. Uhum. Então, provavelmente ele vai perguntar qual é o tempo para ter a concentração metade. E não te perguntar qual é o tempo de minha vida, porque isso não é constante. Ah, Entendeu? verdade. Mas sim, boa pergunta, né? Isso pode aparecer. Tipo, Porque, se porque você... Pode falar, pode falar. o ponto é que o tempo de minha vida, ele depende da concentração. E a concentração está sempre diminuindo. Então o tempo de minha vida está sempre aumentando. Então, tipo, o tempo de minha vida da segunda ordem, ele é uma taxa que varia, entendeu? Eu poderia Uhum. perguntar, qual é o tempo de minha vida quando a concentração for tanto? Ponto. Aí agora tu sabe naquele momento quanto que é o tempo de minha vida, mas Uhum. varia, Tá. tá? O que que tu ia falar depois? É porque eu fiquei pensando, tipo, pegar a equação da segunda ordem e botar o a zero sobre 2 e ver o que aparece, assim mesmo. Deve ser algo que não é válido, né? Não, Mas, é exatamente isso. Mas o que eu tô te falando é que depende do a zero, entendeu? uhum. A gente pode fazer, vamos fazer como exercício, tá? Como é que era a nossa Perdão, equação do João? depois você pode retomar o raciocínio da A? Vamos, então, antes retomar o raciocínio da A e depois a gente avança. Ó. A gente quer descobrir a constante de velocidade, tá? Que é aquela constante que multiplica a concentração na lei de velocidade. Essa aqui, ó. Perfeito. Beleza. Uhum. Aí eu escrevi aqui, que eu tô botando de azul, o formato da decomposição de primeira ordem. E a gente chega nisso integrando, né? A gente chega nisso fazendo o cálculozinho. Beleza? Beleza. Mas aí, tendo isso no bolso, o que a gente está fazendo? A gente está usando o ln dos dois lados e aplicando matemática, né? Beleza. ln de A vai ser o ln de A0 mais o ln de E na menos kt, só que isso é menos kt ln de E, que é 1. Então ficou menos kt, só essa parte da direita. Beleza? Quer que eu Beleza, desenvolva beleza, a beleza. matemática ou deu pra acompanhar? Não, tranquilo. Beleza. Aí, ó, o que está acontecendo? Ele nos deu o ln da concentração em cada tempo. Então, no tempo zero, o ln da concentração é o ln de A0, que é menos 2,303, que é o valor que eu botei aqui, ó. No momento 50 segundos, a concentração é essa aqui, ó. Então, esse é o nosso A, que é a concentração de quando o tempo vale 50 segundos. Por isso que eu botei 50 aqui. Aí eu fiz a conta. Aqui eu multipliquei por 2 dos dois lados só para ficar mais bonito o número. Dividir. Então deu esse valor.
e a unidade é menos 1, porque a gente tem que ajeitar a velocidade para ficar mol por litro. E como a concentração mol por litro, o segundo é menos 1, né? E como a concentração é mol por litro, sobrou o segundo na menos 1 para o K, para a constante K. Essa Beleza? formulazinha aí sempre vai ser assim, a de primeira ordem A de para primeira ordem é assim. velocidade? Para Sim, para para velocidade. concentrações. Vou Isso, printar aqui. claro. Foi. Beleza, vamos avante então. Ó. Ah, pera aqui, fiz bagunça. Como é que era a nossa equação integrada da segunda ordem, João? Era 1 sobre A igual a 1 sobre A0 mais KT, concorda? Tu lembra que era isso? Sim, perfeito. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer? No lugar de A, a gente vai botar A0 sobre 2, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1 sobre A0 sobre 2 igual a 1 sobre A0 mais KT. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre A0 igual a 1 sobre A0 mais KT. E esse tempo eu já vou botar T meio, né? Porque é o tempo de minha vida. Então, se eu subtrair agora, vai ficar 1 sobre A0K igual a tempo de meia vida. Não é? Sim, isso. Concordou? Sim, sobe 2, tranquilo. Beleza. Então, o que eu tava falando para ti? Que esse tempo de minha vida, ele depende da concentração a zero. Ou seja, se a nossa concentração a zero é 2 mol por litro, vai dar um tempo de minha vida tal. Se o a zero virou 1,9 mol por litro, ele tá um tempo de concentração maior, né? Um tempo de minha vida maior. Porque a concentração diminui, então essa fração aumenta. Ou seja, conforme a reação avança, o tempo de minha vida ele aumenta. Por isso que não vai ter como responder qual é o tempo de minha vida constante. Tem que ter um ponto, entendeu? Então, esse A0 é como se fosse um ponto infinitesimal, assim, né? Isso, tem que pensar em que cada momento tu tá mudando o tempo de minha vida, né? Tá, legal. Mas dá Show? pra fazer também, né? Não, aí dá pra fazer. Tá, legal. Valeu. E, tipo assim, a gente mais trabalha de meia vida porque é o mais comum, é o mais padrão. Mas poderia parecer, por exemplo, um tempo de terça vida, um tempo de nona vida. Sei lá, só tô falando aqui exemplos meio aleatórios, mas, tipo, poderiam ser valores diferentes da metade e que ele pedisse expressão para vocês, entendeu? Então tem que ter meio Ah, que é, entendi. Aí ficaria tipo A0 sobre 3. A0, isso, a 0 sobre 3, a 0 sobre o que ele quer que seja esse tempo top. de vida, entre aspas. E só para fazer um comentário mais, porque eu não sei, eu não lembro se a gente chegou a falar disso na outra aula, que existe tempo de vida média. Não sei se vocês já chegaram a ver esse conceito, mas esse tempo de vida média, geralmente escreve assim diferente, é o inverso do tempo de minha vida. Eu não lembrei disso. Só porque às vezes as pessoas leem e pensam assim, ah, é a mesma coisa, então eu vou fazer aqui, vou fazer a mesma coisa. Mas não é. Tempo de vida média, a gente considera, né, o inverso, considera o inverso do tempo de minha vida. Mas por que que é o inverso? Pois é, porque eu não sei te falar, é porque eu tenho que tentar pensar o que é o conceito, né? Tipo assim, é como se tu pegasse. É que o tempo de minha vida é como se tu pegasse a variação da concentração e dividisse pelo tempo. Mas o tempo de vida média é como se fosse o contrário. É tipo, tu pegasse o tempo
e dividisse pela concentração, pela variação de concentração. Eu sei que é meio estranho de pensar assim, mas é como se fosse isso. Não sei se ficou. Entendi. Acho que eu peguei. Mas é tipo essa ideia mesmo, porque é como se fosse o contrário, sabe? Ó, é a média aritmética do tempo de vida de todos os átomos de uma determinada massa. E aí por isso que é o inverso. Mas é. Difícil a explicação, mas, tipo assim, é esse o conceito, sabe? Beleza. Vamos avançar nas questões. Vou pegar mais uma aqui para vocês fazerem. Avançar nas questões. Aqui. Questão também I. Hoje a nossa lista é praticamente Itaim. Eu vou mandar para vocês mais tarde, é porque eu ainda tenho que ajeitar a formatação dela e os gabaritos, mas tá pronto. Vou dar um tempinho para vocês, mas tá lá. É AD, Fredão? Já te digo, peraí. Tu falou qual? D de dado? Não é. Não? Tá. Calma aí, não fala ainda não, Fredão, calma aí.
Deixa eu nem vou falar, porque se eu falar vai ser só chute só. Mas fala, aí 20% é melhor que zero, né? Não, porque pra mim, os dois são. Os dois deveriam ser crescentes, entendeu? Beleza, isso já é Perdão, uma ideia boa, né? Os dois eu serem acho. crescentes. Então, mas a única que tem pra ser crescente é a A, só que a um é linear, pô, porque é ordem um e. Ó, mas é que a gente tem que ter atenção ao gráfico que ele tá falando, ó. Porque, ó, nesse caso da A é 1/x. Ah, é agora que eu vi que é um sobre X. No caso da B é concentração de x. Na C Agora que eu também. vi, pô. No D é 1/x. E no E é ln de x. Então a gente tem que ter atenção o que que a gente tá lendo na equação, né? Vamos fazer juntos, né? Vamos comentar. Ó, aqui ele deu as leis de velocidade. Só que as leis de velocidade, elas não nos falam sobre a concentração, né? O que que fala sobre a concentração são as leis integradas, que a gente já viu. Então, para a primeira ordem, a gente tem que a concentração de A é a concentração inicial vezes E na menos KT, né? Como é que a gente pode reescrever isso? A gente pode escrever assim, ó. Se eu, porque esse gráfico A, por exemplo, ele está 1 sobre concentração. Então, o que que eu vou fazer para escrever 1 sobre concentração? Vou pegar esse A e jogar para lá, e o A0 eu vou jogar para cá. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1 sobre A0 vezes E na KT igual a 1 sobre A. Vocês concordam que, assim, na matemática são coisas equivalentes que eu escrevi dos dois lados? Né? Porque eu peguei esse aqui e joguei para baixo, peguei esse aqui e joguei para baixo, e o E na KT é como se eu tivesse multiplicado nos dois lados também. Beleza? Então, se essa aqui é a nossa concentração com o tempo, o que que esse gráfico está indicando para a gente? Que com o aumento do tempo, o que que acontece com esse valor aqui? O aumento do tempo faz o que com esse valor da direita? Ele aumenta, né? A gente tem uma exponencial KT. Então, ele vai ficar um valor mais positivo. Então, a gente tem que pensar que é uma função crescente. O aumento do tempo vai aumentar o 1 sobre A. Então, é uma crescente. E da segunda ordem, o que que a gente já sabe? A gente já sabe que ela tem comportamento linear, que é 1 sobre A igual a 1 sobre A0 mais KT. Então, o nosso gabarito realmente é A. Em função disso aqui que eu estou escrevendo para vocês. Aí vocês querem que a gente analise alguma da que não pode ser? Das que não pode ser? Porque, por exemplo, aqui, ó, vamos olhar para o item B. A concentração, o A está se decompondo, né? Então a velocidade realmente vai decair. Só que isso vai ser uma reta? Não vai ser uma reta. Por quê? Porque isso aqui é uma reação de primeira ordem. Se a gente olhar para esse aqui, ó, teria que ser uma exponencial a nossa concentração. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu não sei, vocês estão muito quietos. Tô por entender a A ainda. Tá, alguma parte que tipo assim, tu quer que eu retome? Dá. Se puder. Deixa eu pensar. É porque assim, ele deu o Retoma A então, formato. Fredão, pra mim. Ele deu o formato 1 sobre concentração, tá? O que que eu fiz? Eu peguei a equação de primeira ordem e transformei no formato 1 sobre concentração. E aí o que acontece? Aquele E na KT é uma exponencial. Ela é uma função crescente, mas é exponencial. Então a gente vai ter aquela barriga ali para baixo em função disso. Entendi, mas por que que a 2 é linear? A 2 é linear, porque a velocidade da 2 é uma reação de segunda ordem, né? A reação 2 é de Sim, segunda ordem. sim, Então, sim. a gente já tem aquele formato pronto. 1 sobre A é 1 sobre A0 mais KT. E aí, nesse gráfico, o 1 sobre A é como se fosse o nosso Y, né? Digamos assim, nosso Y.
Vixe, buguei agora. Nosso y, Tá. isso aqui fosse o nosso b, e isso aqui é a constante a vezes o t, que é o x. Então é uma reta, ó, é o formato de uma reta, Pode crer. beleza? Então por isso que nesse gráfico de 1 sobre concentração no tempo, a segunda ordem é linear. Beleza? Isso aqui. Sacou? Beleza. Aí, por exemplo, aqui, ó, só olhando no item B, esse 1 está errado porque ele não tem como ser, tem como ser linear. Ele teria que ser assim, ó. Mais ou menos. Beleza? Porque é uma decomposição, então a velocidade tem que diminuir. E como ele tem essa dependência aqui, ó, do e na menos kt, ela vai ser uma exponencial decrescente, né? Aqui, ó, da mesma forma, tá trocado, né, também. O 1 teria que ser a barriga e o 2 outra coisa, mas tá errado também isso aqui. Aí esse aqui tá errado porque tá falando que no primeira ordem, o 1 sobre x que é uma reta. Não é. A gente viu que é uma exponencial. E aqui, ó, o ln de x, a gente vai ver que no A é uma reta, beleza. Só que no 2 não fica uma reta. Se a gente jogar ln aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó. Se eu jogar ln aqui na de segunda ordem, como é que fica o ln na de segunda ordem? Vai ficar menos ln de A igual a menos ln de A0. Não, na verdade vai ficar um negócio pior, né? Vai ficar assim. Vou fazer. Menos ln de A igual a eu vou fazer assim, ó. Vou jogar. 1 sobre A menos 1 sobre A0 igual a KT. Aí eu vou jogar ln dos dois lados. Vai ficar, ó, ln de A menos A0 sobre A0 igual a menos KT, mais KT. Então, o que a gente pode ver? Que se a gente... Vamos ver, se a gente isolar... Como é que vai ficar isso aqui se a gente isolar, né? Na verdade, volta para ser o que era. Mas a gente não tem uma dependência... não tem uma dependência aqui. Porque, olha só, isso aqui vai estar variando com 1 sobre a concentração. E a gente tem o ln disso dando kT. Acho que não vai dar certo. Vou tentar manipular isso aqui de outra forma para ficar melhor de ver. Fredão, Ah, não é tipo, vai ficar sobre A e tal, e como tá 1 sobre X, é como se invertesse e ficasse modo primeiro grau? Ficasse linear? Isso, né? não fica linear. Porque a gente tem... Mas, aquela variação tá dentro de um ln. Não fica linear. mas daí 2 vai ficar linear, né? Não, Fica 2 não fica linear. ali na A, não é linear, 2. Daí o 1 Não, fica. o 2 só fica linear se for em função de 1 sobre concentração. Isso, então. Só que nesse caso é ln de x. Tem que ser linear em relação a ln de x, é esse gráfico que a gente está fazendo. É isso tentando mostrar que não vai ficar, tipo assim, ln de... Pronto. Isso aqui é linear em função do tempo? Não, né? Porque eu peguei o ln da concentração, teria que ter aparecido tipo, mais kT aqui para eu falar que é linear. Mas não apareceu, na verdade é quase como se fosse uma ordem, entre aspas, que a gente chama complexa. Que é quando a gente tem uma divisão e tem uma coisa que depende do tempo ali embaixo ainda.
Depois, mais pra frente, quando falar de mecanismo, eu vou explicar para vocês. Mas vocês viram que eu não consegui matematicamente escrever isso. Ln de tal coisa é o Ln de A0 mais KT? Então, é porque isso não pode ser uma reta. Esse gráfico no E. Não sei se eu acho que eu mais atrapalhei vocês do que ajudei com esse desenvolvimento aqui. Mas vocês conseguiram entender essas duas partes aqui que a gente fez? Do item A, de escrever 1 sobre x e de observar. Porque olha só, lá dos gráficos que a gente estudou, eu posso até abrir a outra folha, né? A da aula passada. Mas nos gráficos que a gente estudou, o que fica constante em qual gráfico, né? Quando a gente tem 1 sobre x, o que fica uma reta é a de segunda ordem. Quando a gente tem ln de x, o que fica reto é de primeira ordem. E quando a gente tem concentração de x, o que fica uma reta é zero ordem. Então, isso é bom já ter essa ideia para Então levar aí no que tá bolso. me faltando, eu não lembro dos gráficos. Ah, pois é, então Vocês querem que eu Vamos abra aqui olhar depois. só para pra mostrar para vocês? Ah, você que sabe, Fredão, você e o É, João aí. vamos mostrar aqui, só para dar uma retomada. Procurando. Cinética 2. É porque não é. Assim, eu sei que é meio chato ir e voltar no conteúdo e tal, mas também não adianta eu ficar falando, porque para mim já tá óbvio, né? Mas tem que estar óbvio para vocês, tem que estar claro para vocês. Então não adianta também a gente ficar falando e Sim, sim. avançando se a gente não tá Não, bem, pra mim tá show. bem consolidado. Show. Você faz no tablet, Fredão? É, a mesa digitalizadora que eu tenho. Então, ordem zero. Esse é o gráfico da velocidade pelo tempo, é uma constante. E aqui, é a concentração pelo tempo. Então, é uma reta decrescente, né? Nesse caso, de uma decomposição, mas poderia ser uma reta crescente se fosse uma produção, né? Se a gente fosse pensar que está produzindo alguma coisa. Beleza. Aí, na primeira ordem, a velocidade em função da concentração é uma reta e a concentração em função do tempo é uma exponencial. É o que a gente botou aqui. Mas, esse gráfico eu nem tinha feito, mas vamos fazer aqui, que é exatamente isso que eu botei do lado, O ln da concentração Esse é de, pelo tempo, esse é de primeira ordem, né? de primeira ordem. Então, a gente vai começar no valor que ln de zero, e é uma reta também, uma reta decrescente, então vai cair. Show? Então, na primeira ordem, que é constante? O gráfico do ln de x sobre o t. E aí, olhando agora para a segunda ordem, que são os gráficos? A velocidade ela é proporcional ao quadrado, então ela vai ser uma crescente também, vai ser tipo uma parábola, né? Vai ser uma coisa assim. O que eu fiz aqui na concentração em relação ao tempo? Que vai concentração em função do tempo. Sim, é uma decomposição da barriga. Mas o que a gente não fez? A gente não fez 1 sobre A em função do tempo. Porque aí, vai ser A concentração então é igual de primeira ordem, pô. 1 sobre A zero e vai crescer com o tempo. Oi? De concentração da segunda e da primeira. A concentração da segunda e da primeira, como assim? Seria de ordem 2, não é? Pois é. Não, é que o que é o negócio? Que
o desenho parece que tá parecido, só que não é a mesma coisa. Posso até abrir na internet aqui uma comparação, porque o que acontece? Como o tempo de meia-vida da segunda ordem ele sempre aumenta, a segunda ordem ela reage mais rápido e depois ela fica mais lenta. Pensando assim, tipo assim, ela reage rápido no começo e depois faz uma barriga mais acentuada. Enquanto a curva da primeira ordem não. Ela é, vamos dizer, mais homogênea porque o tempo de meia-vida é constante. Então ela é mais normal a curva. Vou pegar aqui a comparação. Achei. Vou só voltar. Pode ser um anexo aqui, vamos botar aqui. Tá vendo, João? Ó, a segunda ordem, ela começa aqui, Pode é crer. rápido, mas depois é como se ela estabilizasse mais rápido. Enquanto a primeira não, a primeira é mais homogênea, assim, na caída, entendeu? Tem essa diferença aqui. Porque, assim, olhando assim, parece que os gráficos são parecidos, né? São a mesma coisa. Mas é que a gente não estava comparando um com o outro, estava fazendo o desenho assim, solto. Beleza? Vamos voltar então para o outro PDF, para outro arquivo. Beleza. Vou pegar mais uma questãozinha aqui para a gente trabalhar. Agora, uma que nem é de ordem de reação necessariamente, mas trabalha as coisas que a gente já falou aqui em outros momentos. Peraí que eu não estou conseguindo. Eu vou pegar o resto das alternativas, mas vão lendo. Foi?
Esse gráfico caiu esse ano. Caiu esse ano. Moisés estava falando também sobre esse gráfico. Ah, ele falou hoje mais cedo. É. Show. Então, já sabem a resposta, né? Já sabem a teoria. Então, o que que tá acontecendo, né? Ele deu um gráfico que é número de partículas por energia cinética das partículas. O que que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que, nesse caso, Gráfico de Boltzmann, alguma coisa assim, né? tem a distribuição, a assinatura de Boltzmann, né? Essa curva padrão, digamos assim. Mas o ponto é que a energia cinética, ela é diretamente proporcional à temperatura, né? Temperatura. Então, o que a gente pode associar é que quanto maior a energia cinética, é porque as moléculas elas estão em maior temperatura. Então, o que está acontecendo? Em um dado experimento, a gente tem uma porcentagem aqui de moléculas que estão acima da energia de ativação. Em um outro experimento, a gente tem essa porcentagem aqui em azul, que é maior. Então, ó, a gente pode falar que essa energia cinética 2 ela está maior que a energia cinética 1, nessa parte, né? Nessa média. E aí o que a gente pode concluir? Que a temperatura 2 ela tem que ser maior que a temperatura 1. Concordam? Por quê? Porque tem mais moléculas que estão acima de uma energia que está fixa. Tem maior quantidade de moléculas que estão acima da energia de ativação. Então, nosso gabarito, vamos ver as alternativas. Ó. Ele falou que a constante de equilíbrio é igual. Não é igual, porque a gente sabe que a temperatura afeta a constante de equilíbrio. Então, a gente não pode falar que isso aqui é igual. Aí ele falou assim, a velocidade medida para a reação 1 é maior do que a 2. O que a gente tem que lembrar? Que a velocidade, ela é proporcional à temperatura. Só que se a temperatura 2 é maior que a temperatura 1, a velocidade da reação 2 ela tem que ser maior que a V1. E aqui ele falou o contrário, né? Então, tá errado. O C foi o que a gente já viu, que a temperatura do 1 é menor do que a temperatura do 2, ou seja, a 2 é maior que 1, né? É mesmo, análogo, mesma coisa. Beleza, o item gabarito. Aí no dele ele falou assim: a constante de velocidade medida nas condições do 1 é igual, não é igual, e a energia cinética média do 1 é maior do que do 2. Não, ela é menor. Show? Deu para acompanhar os itens. Vocês ficaram com dúvida em algum ponto, em algum detalhe? Tipo assim, ele falou de equilíbrio, mas equilíbrio a gente não viu, mas tem que saber que alterar as condições de temperatura e pressão vão mudar a constante de equilíbrio, então a gente não tem como ter a mesma constante em temperaturas diferentes, sem mexer outras coisas, né? Tipo, se tu mexer na temperatura de assim, tem uma reação e mexer a temperatura e não mexer mais nada, não tem como tu afirmar que vai ser o mesmo constante de equilíbrio. Show? É como se no momento da energia de ativação da reação 2 tivesse mais partículas do que no 1. Isso. É E como se se. tem mais partículas, vamos dizer assim, colidindo e tal, na energia de ativação, quer dizer que a temperatura está maior, é isso? Isso. Tem mais, tem mais, tem mais moléculas, tem mais partículas com uma energia maior do que a mínima para reagir. Então elas reagem mais. Mas claro, isso está totalmente ligado com o que a gente estudou lá da teoria das colisões, que tem a parte que é pré-exponencial na equação de Arrhenius, que é geometria, colisão efetiva ou não sei o que, não sei o que. E tem a parte que é da energia de ativação, que depende da temperatura para saber se o choque vai reagir ou não, entendeu? Então é isso. A gente está aumentando essa temperatura, a gente está favorecendo a velocidade da reação acontecer. Beleza? Vamos avante então, pegar mais uma aqui.
Tá com vocês. Tá uns minutinhos e a gente já comenta. Conseguiram desenrolar ou tá difícil aí? Guris? Tentaram? Conseguiram? Como é que tá aí? Não, eu nem Não? entendi, Rafael. Tá. Vamos trabalhar então, ó. Ele falou sobre ln de K e sobre o inverso da temperatura. O que que a gente vai precisar usar para essa questão? A gente vai precisar usar para a questão exatamente a equação que relaciona a constante de equilíbrio com a temperatura. Que é qual? Que é a equação de Arrhenius. Não tenho certeza se é assim que escreve, mas é Arrhenius. Beleza. O que que ela diz? Que o nosso K é o fator pré-exponencial A vezes E na menos EA sobre RT. E esse A é a energia de ativação. Então, se a gente jogar
ln dos dois lados, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever que ln de K é igual a ln de A menos EA sobre RT. Então, com isso, a gente pode relacionar, isso aqui é uma constante, né? Mas com isso a gente pode relacionar os valores de ln de K para duas temperaturas diferentes. Para o inverso de duas temperaturas diferentes. Então, ó, vamos olhar como é que acontece esse comportamento, né, nas retas, né? Ó, o trecho AB da curva mostra a variação ln de K da reação direta com recíproco da temperatura, enquanto o trecho BC mostra da reação inversa. Esse aqui, item tá falso. Por quê? Porque como a gente escreveu que essa reação ela é desse tipo, é AK, e esse A é o componente, né? É AK, a gente não está falando do sentido inverso, a gente está falando do sentido direto. Nos dois casos, né? O que faz com que vamos dizer, essa mudança de comportamento é que provavelmente o mecanismo mudou, as reações mudaram, as reações intermediárias mudaram em função da temperatura. Então é isso que faz essas curvas terem comportamentos diferentes. Então foi isso que ele falou, ó. Para temperaturas menores que TB, o mecanismo é diferente das temperaturas que são maior em TB. Então, sim, esse item aqui tá verdadeiro. Por quê? Porque a gente tem uma mudança de comportamento, né? Assim, uma mudança de acentuação. Então, quem é o nosso coeficiente? Quem é o nosso coeficiente dessa reta? Dessa reta não, dessa curva. É o EA sobre R. Então, como isso mudou, isso indica que a nossa energia de ativação mudou. E aí vamos lembrar, o que pode mexer na energia de ativação? Claro, aumentar a temperatura, mas também pode mexer na energia de ativação a presença de um catalisador, um mecanismo que é um caminho menos energético. Então, isso aparece. Beleza. E aí, ele falou assim, a energia de ativação do trecho AB é menor do que o trecho BC. O que a gente tem que pensar? Que a energia de ativação ela vai ser a tangente desse gráfico, né? Então, visualmente, a gente pode ver que vai estar verdade esse item. Por quê? E se a gente pegar uma reta aqui, ó, falar que aqui é um θ1, a tangente de θ1, ela seria essa própria inclinação, né? Seria menos EA1 sobre R. E essa aqui seria um θ2, né? θ2. A tangente de θ2 seria menos EA2 sobre R. Só que o que a gente está vendo é que essa tangente de θ2 é maior. Então, só que o ponto é do... Deixa eu pensar aqui. Se eu pensar em módulo, porque eu não sei se o sinal aqui não vai sair trocado. É que pode ser isso que eu tô fazendo. Porque como a tangente é negativa, eu vou falar que o θ1 é maior que o θ2. E aí isso vai nos dar que a energia de ativação 2 vai ser maior que a energia de ativação 1. Mas como é que a gente pode pensar isso assim, sem olhar graficamente, né? A gente pode pensar nisso se a gente pensar na questão, vamos dizer, da, eu vou dizer, sensibilidade da energia de ativação, né? Porque, tipo assim, essa variação de temperatura, ela mudou muito ela mudou muito pouco o ln de K. Enquanto a outra ela mudou muito. Essa variação de energia mudou muito. Então, o que a gente conclui? A gente pode elaborar a partir disso.
que esse aumento de temperatura, na verdade, 1 sobre T está aumentando. Então, a gente está diminuindo a temperatura. Diminuindo a temperatura, a gente vai estar diminuindo mais a velocidade de reação, que seria o ln de K, do que o outro caso. Que seria o outro caso. Então, por isso que a gente vai falar que a EA1 é menor que a EA2. Eu não sei, ficou bom a explicação? Ficou meio confuso? Eu posso tentar elaborar de novo aqui. Porque se a gente pensar em módulo, esse valor do coeficiente da primeira parte é menor, né? Assim, graficamente a gente pode ver que esse EA1 vai ser menor do que o EA2. Sim, não, mais ou menos. Bem mais ou menos, viu, Fredão? Tá, então vamos repensar aqui. Ó, graficamente, vou botar em módulo. A tangente de alfa em módulo é maior do que a tangente de θ. Quem é a tangente de alfa? É menos EA2 sobre R em módulo. Isso é maior que menos EA1 sobre R. E aí, como sai o valor positivo, a gente conclui que EA2 é maior que EA1. Melhorou? É porque como o coeficiente angular é negativo, a gente teria Mas que... de onde você tirou esse EA2 sobre R? É o coeficiente angular da nossa reta, ó. Porque o gráfico é ln de K vezes 1 sobre T. Então, isso aqui é a mesma coisa que ln de K, é ln de A, menos EA sobre R, vezes 1 sobre T. Isso aqui é o nosso coeficiente angular. Entendeu? Só que eu peguei dois momentos que os coeficientes angulares são diferentes. No caso do AB ali eu chamei de θ, e no caso do BC ali eu chamei de alfa. E aí, graficamente, a gente está vendo que a tangente de alfa é maior do que a tangente de θ. Então, isso implica para a gente que a energia de ativação 2 é maior que a 1. Beleza? Então, esse item aqui também tá verdadeiro. Já no item 4, ele falou assim, ó. A energia de ativação da ação direta é menor do que a da inversa. Falso. Por quê? Porque a energia de ativação, ela, vamos dizer, ela depende da gente saber se a reação, ela, por exemplo, ela é endotérmica ou exotérmica. E se a gente pensar lá naquele nosso gráfico da energia, a gente tem aqui os reagentes, aí uma energia de ativação, e aí vou fazer dois caminhos. Aqui produtos ou aqui produtos. Se aqui forem os produtos, a gente tem uma energia de ativação 1. Se aqui forem os produtos, aqui a gente tem uma energia de ativação 2 na reação inversa. E aí elas podem ser maiores, menores, iguais eu não vou dizer, porque senão a gente estaria dizendo que a reação ela não é nem endo nem exo, então não tem reação. Mas então ela pode ser tanto maior quanto menor que a energia de ativação da reação. Então, como a gente não tem informação, nesse item a gente não pode afirmar
não pode afirmar sobre ele, né? Não pode falar se é maior ou menor. Vou botar em E1 aqui. Então, por isso que esse item aqui também tá falso, né? Esse item 4. Então, o gabarito é 2 e 3 no item D. D de dado. Show? Algum passo tu não entendeu, João? Ficou muito ruim, muito difícil? Porque Deixa eu realmente dar uma olhada novamente, de boa. é uma questão que tu precisa identificar que tem que usar essa equação de Arrhenius, né? Mas a partir disso, eu acho que dá pra levar tranquilo até. Beleza? Vamos fazer mais algumas aqui. Ah, essa aqui é de boa. Vamos lá. Vou dar uns 3 minutinhos e a gente já faz, tá? Bora lá? Então vamos ler e vamos resolver aqui. Ele falou assim: considere a curva de variação de potencial das espécies A, B, C, D e E envolvidas em uma reação química genérica em função do caminho da reação apresentada na figura. Suponha que a reação tenha sido acompanhada experimentalmente medindo-se as concentrações de A, B e C em função do tempo. Então ele deu aqui o gráfico e deu o caminho da reação, beleza. E aí ele quer o caminho, o mecanismo de reação indicando a global. Então qual que é a nossa primeira etapa, né? A primeira reação. Primeira reação. Ela é essa aqui, ó. Então tem uma energia E1 e ela é a reação de A mais B dando C. Eu vou botar aqui E1. Depois, a gente tem um C sozinho aqui e uma energia EA2 para ele ativar, né? Para ele fazer o complexo ativado que ele vai se decompor. Então, C está dando D mais E, que são os produtos. Isso aqui é EA2. Então, qual que seria a equação global? A global seria a gente somar tudo, né? Então, somando, a gente teria que A mais B é D mais E. Então, aqui esse é o nosso item A. E aí, ele perguntou assim: indica a etapa lenta do processo e escreva a lei de velocidade da reação. O que a gente tem que lembrar? Lá do nosso Fusca e da nossa Ferrari, né? Quem é que está impedindo a velocidade? Quem está impedindo a reação de progredir? A energia 1 ou a energia 2? Qual que é maior? Ó, a energia 2, ela é bem maior.
Então ela é o nosso Fusca, ela que está ali freando a Ferrari que está atrás. Então, a gente pode falar que a etapa lenta é aquela que possui maior energia de ativação. Então, nesse caso, é a etapa 2, né? Vamos botar a segunda etapa. Etapa 2. Beleza. E aí, escreva a lei de reação. Como a segunda etapa é a lenta e a gente só tem composto C, a gente pode falar que vai ser uma reação de primeira ordem. Então, a gente vai escrever que V vai ser K vezes a concentração de C. Porque é etapa lenta. Etapa lenta. Beleza. E aí, baseado no item B e considerando as concentrações de A, B e C em função do tempo, como determinar a constante de velocidade? Bom, aí nesse caso, a gente vai precisar fazer a medição experimental mesmo, né? Por quê? O que a gente pode pensar? A gente poderia pegar, por exemplo, 2 pontos e comparar, né? A concentração de C. Se a gente tivesse velocidade, a gente ia descobrir. Mas o que a gente lembra de importante da reação de primeira ordem? Que o tempo de minha vida é constante. Então, a gente pode ver 2 pontos, um que a concentração de C é x, e o outro que a concentração de C é x sobre 2, e a gente já conseguiria descobrir a constante de velocidade. Porque como é que é a expressão do tempo de minha vida? É ln de 2 sobre k. Então, se a gente pegar duas concentrações, uma ao dobro da outra, a gente já vai conseguir determinar quanto que vale esse k. Porque a gente vai saber o tempo e o ln de 2 é uma constante. Então, a gente teria todas as informações necessárias para determinar. Então, só dar uma escrita aqui básica. Tendo 2 momentos em que C0 igual a C e C1 é igual a C sobre 2, vírgula, teremos como calcular o tempo de minha vida e, consequentemente, a constante de velocidade da reação. Então, pronto. Resolvemos aqui esse item C. Tu ficou com alguma dúvida, João, em algum passo? Como é que tá aí o acompanhamento? Conseguiu entender por que a etapa lenta ia ser aquela segunda ali, em falando de energia de ativação? Beleza, vamos avante então. Vou pegar mais uma questãozinha aqui para a gente resolver. Mais uma de cinética. Vamos lá. Perdão, João, vou ter que dar uma saidinha, depois eu pegar a gravada, beleza? Tranquilo. Valeu aí pela presença e até mais. Valeu, um abraço, até. Bom, bora lá para resolver essa questãozinha que fala sobre autocatálise. Ele falou assim: a reação hipotética A sólido mais B aquoso dando C gasoso mais D aquoso mais E líquido é autocatalisada por C gasoso,
Considerando que essa reação ocorre em sistema fechado, volume constante e sobre atmosfera inerte, a cenário opção apresenta a curva que melhor representa a variação da massa de A em função do tempo, desde o início da reação até imediatamente antes do equilíbrio químico ser estabelecido. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a gente teria uma velocidade de uma reação que ela depende de alguma coisa. Só que, como está havendo uma catálise nessa reação, como está havendo uma catálise durante a reação, o que está acontecendo? A velocidade de consumo do A está aumentando. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar na reta tangente. Por quê? Porque se a gente olhar isso aqui, a gente estaria falando assim, ó, que a variação da massa de A com o tempo, ela está aumentando. Ela está crescendo. Então, o que isso para a gente representa graficamente é a tangente. Então, se a gente pensar, olhar os gráficos, né, a gente tem que tentar encontrar uma que a variação esteja aumentando com o tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, no item D, eu já posso eliminar por quê? Porque aqui no começo não tá, vamos dizer, não está acontecendo reação e depois a inclinação é constante. Então a gente não está aumentando a variação de massa com o tempo. No item C, por exemplo, é a mesma coisa. A gente tem dois momentos, mas está errado em relação à equação, porque em cada momento a gente tem que ter a variação aumentando, né? Em cada momento que está sendo produzido mais C, o C está sendo usado para aumentar a velocidade de reação. Então, esse aqui já sai. O A, pelo mesmo motivo, porque está constante aqui, não teria um delta. Tipo assim, o coeficiente angular aqui ele é constante, né? Ele não está aumentando. Então, não seria essa. Aqui, ao contrário, ó, a gente teria o coeficiente angular diminuindo, né? Se a gente pensar aqui, ó, ele tá negativo, mas ele tá ficando zero, tendendo ao valor. Isso aqui seria se a reação, vamos dizer, ela tivesse um veneno, né? Veneno. Ou como se fosse não um anticatalisador, mas tem uma outra palavra que a gente usa para isso, como se fosse um desativante. Vamos ver. Veneno químico. Eu acho que a gente chama de veneno mesmo. Só se eu acho. Inibidor. Era essa palavra que eu estava buscando. Então, ó, veneno ou inibidor. É como se a velocidade ela estivesse diminuindo em relação ao tempo. A velocidade de consumo do MA estivesse reduzindo em relação ao tempo e não aumentando. Então, por isso que a gente fica com esse gabarito no item E. Ó, porque aqui no começo, se a gente pensar na tangente, ela tá no zero, né? Mas conforme a reação vai avançando, ó, ela vai aumentando, crescendo, até que ela tende lá, vamos dizer, ao infinito. Beleza? Então, esse é o nosso gabarito dessa questão. Vamos fazer mais uma aqui. Vamos fazer mais uma aqui, só para finalizar nossa aula de hoje. Então essa aqui é uma questão bem boa, que ela cobre o que eu já comentei em uma aula passada, vocês vão lembrar, que é sobre a questão de catalisadores também, só que nesse caso de enzimas. Então, ó, de 2003 do ITA, fala assim: a figura a seguir apresenta esboço de curvas representadas da dependência de velocidade de ações químicas com temperatura. Na figura A, é mostrado como a velocidade de uma reação de combustão de explosivos depende da temperatura. Na figura B, é mostrado como uma reação catalisada por enzimas depende da temperatura. Justifique, para cada uma das figuras, o efeito da temperatura sobre a velocidade das reações químicas. Então, o que está acontecendo nesses dois casos, né? No primeiro caso, que é aqui da combustão, a velocidade da reação ela está mudando muito pouco até que se atinja um valor.
E que valor é esse? Seria o valor que a gente tem a energia de ativação superada, né? React superado. Por quê? Porque a partir desse ponto, aí, claro, as moléculas elas vão entrar em combustão. Então, seria essa ideia que a temperatura ela tem que estar no ponto que aumenta, ela tem que estar atingindo, tá superando a energia de ativação. As moléculas têm que estar superando a energia de ativação. Então, é como se fosse uma temperatura crítica do início da reação, né? Uma temperatura que começa a combustão e a partir daí só vai. Então, essa aqui seria a explicação do item A, do ponto A. E na questão do ponto B, é porque, como a gente já falou antes, as enzimas, elas são catalisadores biológicos. Então, o que isso quer dizer? Como são catalisadores biológicos, elas vão ter uma faixa de temperatura em que atuam, né? Tem uma limitação, vamos dizer, biológica, né? Faixa de temperatura em que atuam. Então, até um certo ponto, o aumento da temperatura, ele aumenta a velocidade. Só que aí nesse ponto, o que a gente tem nesse ponto? A gente tem a desnaturação. Desnaturação. Por quê? Porque as enzimas, elas vão perder a capacidade de ação em função do aumento da temperatura, né? É como se elas desnaturassem, como se elas perdessem as propriedades de catalisador, de acelerar a velocidade das reações. Então, por isso que nesse ponto aqui, nessa temperatura, a partir desse momento só cairia a velocidade da reação, porque a gente estaria realmente perdendo a capacidade, que essas enzimas vão ter de acelerar as reações químicas. Show? Beleza. E agora vamos só trabalhar mais uma aqui para finalizar a nossa aula de hoje. Uma questão do ITA 2010. Vamos lá. Vamos ao ITA 2010. Então, ele deu o mecanismo e ele quer que a gente fale qual que é a opção que está errada. Opção errada. Então, vamos olhar assim. Ó. Ele falou no item A, ele falou sobre a reação global. Então, o que a gente tem que fazer na reação global? A gente tem que somar todas as equações. Se a gente somar todas as equações, como é que vai ficar? Ó, esse B4+, cancela com esse B4+, esse A3+, cancela com esse A3+, e esse B2+, cancela com esse B2+. Então, como é que ficaria a nossa global? Ficaria 2A4+, mais C+, dando 2A3+, mais C3+. Então, exatamente o que ele falou no item A. Exatamente o que ele falou no item A. Então, tá verdadeiro. Depois ele falou que B2+ é catalisador. Então, ó, o que é um catalisador? Ele é uma substância que ela é produzida e consumida, no caso, ela é consumida e produzida de volta no final. Então, ela acelera a reação, ela faz com que o mecanismo aconteça, e aí ela é regenerada no final. Então, isso é verdade. B3 e B4 são intermediários da reação. Verdade. Qual é a diferença de catalisador e intermediário? Que o intermediário ele aparece a partir dos produtos da primeira reação, né? Tipo assim, o catalisador ele está no começo e no final. O intermediário ele aparece em alguma etapa antes e ele já é consumido. Então, tanto o B3 quanto o B4 eles vão ser produzidos e consumidos durante as etapas da reação. Então é verdade. Beleza. Aí, ele falou assim, ó, a lei de velocidade da reação é descrita pela equação V, que multiplica C mais A4+. Esse item aqui é o falso, é o nosso gabarito. Por quê? Porque, olha só, ele nos falou que a primeira etapa é a etapa lenta. Então, a gente tem que lembrar
que isso determina a etapa, a velocidade da reação, ela é determinada pela etapa lenta. Então, como é que seria a nossa velocidade da reação? Seria K, que multiplica a concentração de A4+, e multiplica a concentração de B2+. Então, essa aqui seria a nossa etapa lenta. Beleza. E, além disso, está verdadeiro o que ela é de segunda ordem, né? Porque, realmente, seria essa a equação. Show? Então, ficamos com o gabarito na letra D de dado. Vou só conferir aqui. Questão. É isso aí, D de dado, gabarito. Então, vamos encerrar a aula por hoje, aqui de cinética. Voltaremos na próxima semana com mais teoria. Acho que vou focar mais em questões de mecanismo. Então, da gente fazer equilíbrios rápidos, de fazer variação de concentração no tempo. E é isso aí, galera. Continuem acompanhando o nosso cálculo, o nosso curso de Férias Impulsiona. E estamos juntos, vamos para cima. Bora! Valeu pela presença, valeu por assistirem e até mais.